Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Metrópolis, um clássico da ficção científica escrito pela autora alemã Tia von Harbou. Este vídeo faz parte do nosso projeto Lendo Mulheres na Ficção Científica, uma lista que eu compartilhei com vocês há 2 anos. Estamos seguindo aquela lista, apesar de um pouco atrasados, mas eu vou concluir sim. Então, caso você queira ver todos os livros que nós já lemos nesse projeto, nessa ideia de lista de mulheres escrevendo esse gênero tão maravilhoso da... A Siri está falando comigo sem eu falar com ela, né? Tudo é escutado aqui, bem ficção científica. Mas enfim, eu já me perdi. Você precisa desbloquear seu computador antes. Deixa eu calar a boca da Siri, gente, ou então o vídeo vai ser interrompido. Tô até um pouco perdida onde eu tava aqui, mas enfim. Metrópolis, vídeo do projeto. A playlist do projeto Mulheres na Ficção Científica vai estar aqui nos cards e também aqui embaixo no bloco de informações. Este é um título muito conhecido, mas especialmente por conta da sua adaptação. Tornou-se um dos grandes clássicos do cinema, especialmente na época em que o cinema estava começando, né, da década de 20 do século passado, né, século 20, já que estamos também na década de 20 do século 21, ou seja, uma obra publicada há 100 anos, tanto no quesito literário quanto também no audiovisual. O cinema ainda estava dando os primeiros passos, e o cineasta responsável por essa adaptação era o marido da autora, né? Ela também escreveu o roteiro para o filme, então ela também tem seu papel aí no sucesso cinematográfico. E o Fritz Lang, seu marido, foi responsável por muitos filmes de imenso sucesso, inclusive uma parceria com a Tia von Harbou que durou por 1 década e trouxe grandes obras aí na história do cinema. E este mesmo cineasta era aquele que ficou amigo do Ray Bradbury, que é um dos meus autores favoritos. Ele se mudou para os Estados Unidos ali por volta da época da Segunda Guerra Mundial, justamente por conta disso, né? Ele foi convidado, inclusive, para assumir, ele foi convidado pelo Partido Nazista, por Hitler, para assumir a parte cinematográfica de audiovisual, e ele não aceitou. Foi para os Estados Unidos e ficou lá, inclusive faleceu lá anos e anos depois. E aqui temos a ruptura desta parceria, porque a Tia von Harbou sim se filiou ao Partido Nazista e permaneceu na Alemanha, e eles se separaram nesta época. Inclusive o Fritz Lang era filho de uma mãe judia, e o Partido Nazista na época e Hitler estavam dispostos a deixar isso de lado, porque Hitler particularmente gostava de Metrópolis, gostava do trabalho do Fritz Lang, mas ele não aceitou, enfim, a família dele inclusive era de judeus, né? Então imagina, e foi para os Estados Unidos. E o que sabemos é que eles se separaram. A Tia von Harbou se filiou ao Partido Nazista, ela foi presa depois da guerra, né? Passou por um tempo aí presa, fazendo alguns trabalhos, depois foi solta e morreu na década de 50. Então tem toda essa polêmica, sim, da vida pessoal da autora, que eu acho sempre muito válido ser mencionado, né? É importante a gente conhecer também esse lado, especialmente numa obra que também tem um certo caráter político, né? Agora, quando comecei a ler esse livro, eu fiquei pensando como uma autora que está falando tanto sobre justiça social, né, sobre essa questão da força de trabalho escravizado, depois vai se filiar ao Partido Nazista, gente. Realmente é uma coisa assim que, apesar de você conseguir fazer meio que algumas alegorias, sim, se você quiser, enfim, você consegue ver um pouco dessa questão nacionalista e patriótica da autora na obra dela, especialmente em outras coisas que eu não consumi, né? Mas pelos textos complementares aqui ao final, sim, dava para ser visto aí sua obra, porque ela tinha esse lado forte. Então, é daqueles autores que algumas pessoas talvez optem por não ler, porque eu sei que tem gente que não consegue separar o autor de sua obra. Mas especialmente sobre autores que já faleceram, eu acho que, de certa forma, pelo menos para mim, é mais fácil fazer isso, até como um quesito histórico, para conhecer um pouquinho mais, né, desse caráter todo histórico tão importante do período, e uma mulher que tornou-se alguém tão famosa, mesmo antes, né, desse passado sombrio dela ter se associado ao Partido Nazista. Ela era alguém de muita influência, porque ela escrevia muitas histórias famosas, trouxe ali ficção científica e coisas que revolucionaram o período. E hoje em dia ela é meio esquecida, talvez por também, né, ter essa questão aí ligada ao seu passado. Então eu acho importante todo esse contexto histórico, porque é interessante, né, a gente conhecer um pouquinho mais, especialmente coisas lançadas nessa época. E eu, de certa forma, sinto que eu conheço um pouco o Fritz Lang, eu sei que é louco, mas por conta do livro O Cemitério de Lunáticos, do Ray Bradbury, porque um dos personagens principais do livro
é baseado no Fritz Lang. Ele pega várias pessoas que ele conhecia, que eram seus amigos, enfim, do seu convívio, e coloca lá naquele livro. E era um cineasta, assim, muito cheio de ideias, então você vai conhecer um pouco mais da personalidade deste cineasta visto já na época de Hollywood, quando ele foi morar nos Estados Unidos e passou o resto de sua vida lá, e tornou-se um dos principais amigos deste autor, que também é um dos maiores do século XX, Ray Bradbury. Mas vamos então voltar aqui a Metrópolis depois de toda essa contextualização inicial. Metrópolis então é um livro que vai falar muito sobre classes sociais exploradas, força de trabalho, né, sobre pessoas que são exploradas à exaustão, praticamente escravizadas e não conseguem fazer mais nada da vida além de trabalhar. Aqui nós temos a Máquina Metrópolis, que é uma cidade-máquina, então aqui é uma cidade futurista. A parte visual de Metrópolis é imensamente interessante. Eu acho, particularmente, que é uma das maiores coisas pela qual ficou ali no imaginário coletivo. Estava procurando a palavra. Eu acho que é uma das principais razões pelo qual essa obra também ficou no imaginário coletivo, especialmente porque ganhou uma adaptação grandiosa na época, né? Então essa questão lá visual ficou muito presa na cabeça de muita gente. Inclusive o próprio Anthony Burgess, que é um escritor muito famoso, responsável por Laranja Mecânica, que escreve um dos textos extras aqui do livro e fala que o marcou irremediavelmente por conta dessa questão visual muito forte. E o livro já tem tudo isso, né? Afinal de contas, o roteiro também é da mesma autora. Então ela cria aqui toda uma cidade futurista, Metrópolis, que influenciou, a partir dali, gente, influenciou muita coisa. Influenciou quadrinho, influenciou cinema, influenciou autores, literatura. Então esse é um dos pilares, é considerado um dos pilares da ficção científica por ter influenciado e sido importante para tanta gente. Essa parte futurista, imensamente tecnológica, em contraste com a precarização do trabalho do ser humano, vivendo de forma degradante e cada vez mais difícil, vai lembrar muito também cenários de outros livros e filmes de ficção científica, como Blade Runner, por exemplo, né? Android Sonho com Ovelhas Elétricas. E eu acho particularmente que é o ápice do livro. Metrópolis é a grande diferença do livro, essa cidade-personagem, a cidade-máquina, controlada, obviamente, por pessoas que pensam cada vez mais em dinheiro, né? Aqui temos um governo totalitário, capitalista, né, que simplesmente explora ali os habitantes, pessoas lá no topo usufruindo do bom e do melhor, inclusive o mestre aqui, o dono da cidade, que é o Joe Fredersen. O filho do Joe Fredersen, que é o Fred, é o personagem principal do livro, que acorda aqui no começo para toda a injustiça social que o permeia. A Maria, que é uma personagem aqui imensamente importante. Temos tanto a Maria como a Maria Máquina aqui, que vai surgir depois, posteriormente, no livro. Então, aqui, os habitantes vivem no subterrâneo, eles vivem embaixo da cidade de formas terríveis, eles apenas mecanicamente vão trabalhar e mecanicamente dormem até que eles vão ser levados à exaustão. Até que as pessoas começam a se revoltar com isso, né? A figura da Maria aqui, que é uma personagem praticamente uma santa, sagrada, né, que é apresentada aqui com um teor até profético religioso, né, no livro. Eu não esperava, mas é sempre evidenciado um caráter virgem e santo e aquela mulher que vai conseguir trazer paz, inspiração e resiliência para todos que precisam. É quase como uma Virgem Maria, enfim, como alguém santificado mesmo. Logo no começo do livro tem uma parte muito interessante em que ela vai em meio ali aos senhores da cidade, aos filhos dos senhores da cidade, uma dessas casas ali em que as pessoas estão apenas curtindo e bebendo e tendo muitas mulheres, enfim, aquela pequena parcela que eu falei que tá ali. O Fred é o principal, já que ele é o filho, o herdeiro da cidade, e ela chega com várias crianças maltrapilhas e fala: vede, esses são os vossos irmãos, algo do tipo. Ela meio que mostra ali para várias crianças que esses são os seus irmãos e é isso que está acontecendo. É um episódio que vai marcar o Fred para sempre. Ele não consegue tirar essa mulher da cabeça e ele acorda ali do nada, porque tem muita coisa do nada nesse livro, tá? Esse foi um dos meus problemas com o livro. Ele acorda do nada para a injustiça social na qual ele vive, na qual ele sempre viveu. E ele passa do nada a olhar ao seu redor e a perceber que as pessoas sofrem. Então só a partir daí, já quando ele já tá um pouco mais velho, é que ele nota que não é isso que ele quer. Mas especialmente, gente, é por conta da sua obsessão por Maria, né, que tudo isso é despertado. Porque ele mesmo menciona, é ela que importa para ele, só que ela é a voz do povo, então o povo também passa a importar para ele.
Ele vai servir aqui como um intermediário. Aqui tem uma frase muito famosa, né, que é, achei aqui a frase em questão, gente, que é: o mediador entre o cérebro e as mãos deve ser o coração. Isso está aqui no âmago da história, então a personagem procura um mediador, um intermediário para interceder aqui pelas pessoas da cidade, né, que sofrem cada vez mais. E toda a ideia, a premissa é muito interessante, né, de realmente pensar sobre essas questões de exploração do ser humano, como isso vai cada vez mais quebrando o psicológico e condições de trabalho como um todo. Além disso, ela vai trazer reflexões em alguns pontos chaves da história muito boas, né? Sobre o Frederick cada vez mais solitário ali, ele o que ele precisa, a força que ele precisa, de onde ele vai tirar, pessoas com que ele pode contar ou não. Tem uma parte, por exemplo, em que o personagem diz que é possível suportar muitas coisas quando você tem alguém a seu lado a vigiar. Alguém que não pergunta, simplesmente fica ao seu lado. O próprio Frederick vai se dar conta de sua condição, de como é a sua vida. Ele diz que tinha companheiros de jogo, companheiros de diversão, mas amigos, um amigo, é possível confiar em alguém quando a única coisa que se conhece dele é o som de sua risada? Essa percepção que o personagem passa a ter de uma vida vazia e de como é importante contar com outras pessoas e fazer algo que realmente tenha significado. A parte em si do que está no âmago aqui é toda interessante, gente. Eu acho, inclusive, que é possível sofrer essas modificações, passar por mudanças pessoais de pensamento e tudo isso aos poucos. Eu só acho que tudo no livro acontece rápido demais. As pessoas pensam de um jeito e do nada pensam de outro. E eu não estou falando só sobre o personagem do Frederick, que vai ter essa paixão súbita e tudo vai mudar para ele. Então, sim, o livro vai trazer discussões muito interessantes. Eu, inclusive, enquanto eu li esse livro, eu estava lendo Os Funcionários da Olga Ravne, que também é um livro que vai falar sobre exploração de trabalho, né? Sobre como o ser humano precisa de mais. Ele não pode simplesmente viver para trabalhar, especialmente levado aqui ao extremo de praticamente uma escravidão sem fim. Então, as pessoas vão acordar para o fato, né, de que eles são numerosos e que eles vivem ali no subterrâneo, enquanto outras pessoas estão usufruindo do fruto de seus trabalhos. Então, tem toda essa crítica aqui capitalista, né, enfim, do lucro, pelo próprio lucro e da exploração do ser humano sem fim. E em meio a isso entra um romance. E eu também não tenho problemas com romances dentro de histórias, tá? Mas esse romance aqui é extremamente melodramático, extremamente sentimental. E é uma coisa muito imediata, assim. Eu acho que era uma das coisas que não estava me despertando tanto interesse enquanto eu estava lendo, né? É o tipo de livro que eu comecei, assim, empolgada, mas como as coisas vão se desenrolando, eu fui perdendo um pouco o interesse dos personagens e eu não tinha muita curiosidade para saber para onde a história ia. Depois de certo ponto, eu acho que ele consegue retomar um pouco mais essa questão, assim, entra a revolução aqui, né, as coisas acontecendo, traições e raptos e pessoas desaparecidas, o Frederick cada vez mais obcecado por sua Maria, e especialmente aqui o pai do Frederick, que é o dono da cidade, né, o senhor da cidade, o Joe Frederick, é uma pessoa muito temida por todos, e tem toda uma questão do seu passado, com a mãe que já faleceu, a mãe do Frederick, né, com sua ex-esposa, que aconteceu na época do seu falecimento, como ele é um homem extremamente implacável, e como ele tinha outrora um amigo, e este amigo é meio que um gênio maluco ali, que cria também máquinas, inclusive aqui uma inteligência artificial que vai ter importância na história. Então aqui a autora vai trazer alguns elementos interessantes, inclusive novelescos, digamos, que em alguns momentos você fica curioso, sabe? E você percebe aqui coisas originais. Mas a parte, assim, dramática, a parte melodramática, sentimental da história, pra mim, interrompe muito o fluxo aqui do que seria interessante. E mais uma vez, eu sou uma pessoa que não tem problema com romance em história, mas esse aqui é muito forçado, é uma coisa assim, é realmente praticamente religiosa, que santifica aqui a pessoa e repete cada vez mais esse caráter religioso. Além de tudo isso, tem toda uma questão das pessoas na cidade não terem importância alguma aqui no fluxo dos acontecimentos. Parece que eles são robôs mandados por outros, né? Porque a Maria, a original aqui, ela tá sempre ali guiando para onde as pessoas devem ir. Quando chega... Vou começar a parte mais de spoiler aqui, tá? De agora em diante spoiler, de agora em diante spoiler. Avisando. Quando chega aqui a Maria robô, porque o inimigo, amigo e inimigo do seu pai, né? O seu antigo adversário vai criar o seu robô, a imagem dessa Maria. E aí, essa Maria robô vai criar uma consciência muito diferente. Ela vai
incitar a população à revolução, enquanto a outra pregava uma resiliência. Falava que aquilo ia passar, que em algum momento ia chegar um intermediário, né? Tem tons proféticos aqui nessa história. Ela sai da ficção científica, daquela parte mais real, para tons religiosos e proféticos. E aí essa Maria fala, né, muito sobre resiliência e que para eles não sujarem as mãos, para aguentarem, porque uma hora as coisas vão melhorar. A outra robô simplesmente adquire uma consciência diferente e incita as pessoas ao assassinato, a acabarem com a cidade, a se revoltarem, que por sinal é um personagem imensamente interessante. Eu queria ter visto mais dessa personagem, porque ela aparece muito rápido e vai embora muito rápido, mas tem aqui todo um impacto imensamente importante na história, né, essa mulher robô. E ela vai, como eu disse, incitar a população para o lado da violência. Então, a população é simplesmente levada. Elas estão ali procurando um líder, uma hora aceitam e são resilientes. E outra hora só precisam de alguém para começar a violência sem fim. Então, as pessoas são apenas levadas aqui. A população é o que importa aqui na Revolução. Você vê apenas a voz de poucas pessoas. Tanto a Maria quanto o próprio Freder, digamos. E eu achei tudo muito simplório, sabe? Porque por mais que todo tópico seja interessante e que a revolução seja necessária, eu achei mais interessante a personagem da robô louca lá que enlouquece a população do que a personagem da própria Maria, que é sempre exaltada como alguém muito purificada, sabe? Então fica um negócio assim excessivo. A própria condução da história em si, sabe? É meio absurda, assim, como as coisas, para onde as coisas vão e algumas coincidências aqui no meio da história. Me parece algo, não sei, gente, eu realmente, enquanto eu lia, eu achava isso mesmo, apesar de entender a importância histórica, de entender aqui a questão social, enfim, como é interessante em alguns aspectos, especialmente visualmente falando. E sobre aquilo que eu falei, né, de como as coisas mudam do absoluto nada, tanto no Freder, mas também, especialmente, próximo ao final do livro, em relação ao seu pai, gente. Aquilo ali, pra mim, foi a gota d'água, porque o pai dele era a personificação aqui daquele homem sem escrúpulos ao extremo, do lucro pelo lucro, implacável. Ele realmente não se importava que as pessoas fossem esmagadas e morressem terrivelmente, tudo pelo lucro. Ele era a pessoa que comandava a cidade com a mão de ferro neste governo totalitário, é a pessoa mais temida de todas, ninguém queria nem olhar para a cara dele. E simplesmente ele vai se redimir do absoluto nada ao final. Ele vai aqui comandar a cidade agora para um lado do bem. Você percebe aqui alguns paralelos que conseguem ser feitos em relação aí ao que estava começando a acontecer na Alemanha e como as pessoas lá queriam um líder para simplesmente seguir cegamente. E é o que acontece aqui, um líder para se seguir cegamente, tanto para um lado quanto para o outro, e um líder que aqui era imensamente implacável e que do absoluto nada ele começa ali a dizer que agora eu sei o que é melhor para todos. Não posso dizer, infelizmente, que eu realmente gostei do livro. Queria realmente ter gostado, acho que começou promissor, mas no final das contas eu achei ele sentimental, melodramático, meio absurdo, muitas coincidências, personagens mudando a personalidade do absoluto nada. É como se Voldemort no final, pronto, Voldemort no final ele vai ficar bem amigo de Harry Potter do lado, do nada, de uma hora pra outra. O romance não gostei, a mulher santificada, virginal e pura e a voz da pureza que não pode ser tocada, também não gostei. Eu achava que seria uma história mais ficção científica e pra mim é quase uma história religiosa e, sabe? Eu acho que talvez eu goste mais do filme, não sei. Eu fico curiosa pra ver o que é que fizeram nesse filme que marcou tanta gente, marcou gerações. Mas o livro, por si só, traz em sua essência uma problemática importante, né? Da estratificação social, das massas, das pessoas exploradas, sem rosto, sem nome, aquelas também são números, né? Sem personalidade, problemáticas sociais que perduram até hoje, né? E eu acho sempre muito interessante. Mas que aqui eu não gostei tanto assim, gente. Que coisa, né? Chegar ao final desse livro e não gostar, pra mim foi uma grande surpresa. Mas essa é apenas a minha experiência com a história, tá, gente? Minha interpretação pode ser diferente da sua, a sua experiência pode ser outra. Então, se você se interessou pelo livro, vai em frente. Talvez algumas pessoas tenham lido também, né, por conta do projeto Mulheres na Ficção Científica. Se você já leu este livro, quero muito saber o que você achou, se você gostou. Muita gente gosta. A nota dele na Amazon é muito boa, né? Acho que tá acima de 4.5, é como eu disse, é um clássico que marcou geração. Então, é daqueles que pra mim não funcionou, mas pode funcionar pra você. Vou adorar saber o que vocês acharam aqui embaixo nos comentários. E é isso, espero muito que tenham curtido. Muito obrigada a todos que ficaram aqui até o final.
seguiremos aí com os livros naquela lista em ordem, que vai estar aqui embaixo também, tá, gente? Na Amazon tem uma lista dos livros que serão lidos em ordem no projeto Mulheres na Ficção Científica. Então, nessa lista, o livro a seguinte vai ser o que tá depois aqui de Metrópolis. Confere lá, caso queira ler com a gente. Vou ficando por aqui. Beijo enorme a todos e até a próxima.